Ok, estamos de volta aqui ao vivo no Rede Verdade. Vamos direto para Brasília, Napoleão de Castro, depois do Carnaval, fechando a semana. Tem aí o balanço e as notícias da capital federal. Napoleão, é com você. Grande abraço, Luiz. Muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. Nesta sexta-feira, a equipe do Rede Verdade voltando aqui de Brasília, capital federal. Vão ser criadas 5 novas comissões permanentes na Câmara Federal. Trabalho desenvolvido pelos parlamentares na Câmara e que teve a relatoria do paraibano Hugo Mota, que é líder nacional dos republicanos. E nesta sexta-feira de notícias, nossa equipe em Brasília ouviu o líder nacional dos republicanos, deputado Hugo Mota, Republicanos Paraíba. Ele que foi relator de uma matéria que cria 5 novas comissões permanentes na Câmara Federal, inclusive com desmembramento de comissões como Seguridade Social e Família e Saúde, que passam agora a ser 2 comissões. O deputado falou sobre o tema. Tivemos a oportunidade, por exemplo, de pegar a Comissão de Seguridade Social e Família e dividir entre Comissão de Saúde, porque saúde estava dentro da Seguridade, e criar à parte a questão da assistência social, da discussão das políticas públicas de eficiência, da família, das crianças e do adolescente. Então, nós tivemos em uma comissão só, que você tinha todos esses temas juntos, dividir. Por exemplo, a Comissão da Amazônia e do Desenvolvimento Regional. Nós criamos a Comissão da Amazônia, dos povos originários e tradicionais, e uma comissão para discutir a parte da integração nacional, do desenvolvimento regional, das obras que são importantes, principalmente ligadas, inerentes ao Nordeste brasileiro. A Comissão de Comunicação, por exemplo, estava junto com Ciência e Tecnologia. Nós dividimos Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comissão de Comunicação para que pudéssemos ali discutir os temas ligados à parte do Ministério da Comunicação, das licenças, por exemplo, de rádios e TVs, e na parte de Ciência e Tecnologia você discutir pesquisa, discutir o Ministério da Ciência e Tecnologia, discutir inovação, essa parte digital. Então, esses temas que nós procuramos levar em consideração, de acordo com o estudo feito pela própria consultoria da Câmara, visou justamente otimizar, trazermos eficiência aqui para o trabalho dos deputados e deputadas federais e, com isso, fazer com que a Câmara possa estar cada vez mais próxima da população, discutindo os temas que a população brasileira espera que sejam aqui debatidos, aqui discutidos. Essa matéria que teve a relatoria de Hugo Mota e que foi aprovada pelos parlamentares aqui na Câmara Federal. Aliás, por falar em comissões, Luiz, a partir de segunda, a gente tem efetivamente a definição e a escolha dos integrantes dessas comissões e também suas mesas diretoras. As informações de Brasília, nesta sexta-feira, para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Muito obrigado, Napoleão. Bom, e a gente segue aqui na nossa conversa com o secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, o Elson Silveira, está contando para a gente detalhes da assinatura do convênio que o prefeito Cícero Lucena vai fazer na próxima semana para a instalação de uma clínica veterinária para atendimento aí de cães e gatos aqui em João Pessoa. Ele já antecipou que ela vai ficar ali na região da Zona Sul e a empresa vai naturalmente começar a funcionar para receber a partir de abril. E aí eu lhe pergunto, eu queria mudar de tema, secretário, para falar sobre o projeto de engorda, né, de engordamento da orla, mas ainda no tema da questão da clínica veterinária, do ponto de vista de pessoal, de contratação de profissionais para atuar nessa clínica e posteriormente no hospital. A prefeitura vai fazer concurso, a seleção será feita pela empresa, então será contratação CLT privada. Como é que vocês vão suprir a clínica e posteriormente o hospital de RH para esse atendimento? Importante a pergunta, é um serviço também de utilidade pública, tanto anunciar que vamos ter esse atendimento aos animais, quanto também informar que existe uma possibilidade de emprego, né? Olha aí, atenção você que é veterinário, né, que trabalha na área. Não só veterinário, técnico veterinário, recepcionista, segurança, serviço geral. É uma empresa privada, logicamente, vai ter suas formas de contratação, mas existem requisitos, né, para a aptidão do cargo, mas é um segmento. Visitamos um dos hospitais em Brasília que tinha mais de 100 funcionários, né? Então, a demanda tem sido muito alta. João Pessoa hoje ela tem se destacado nesse segmento, temos mais de 5
temos 5 faculdades de ensino superior de medicina veterinária, então é um segmento que tem crescido bastante. Carreira promissora no mercado. Perfeito. Vamos para o alargamento da orla. Esse projeto, a prefeitura está tendo dificuldades e vai ter dificuldades do ponto de vista ambiental para colocar em curso, secretário? Veja bem, Luiz, o que tratamos como alargamento, né, de faixa de orla, ela é nada mais do que uma recuperação de estirância de praia. O que é estirância? A faixa de areia. Então, devido ao avanço do mar, a elevação das temperaturas, então as mudanças climáticas, como vimos os incidentes ocorrendo em São Paulo, as fortes chuvas que tivemos agora no mês de fevereiro. Então, são eventos anormais que estão acontecendo com a temperatura do mundo, estão acontecendo com o clima do mundo. Então, João Pessoa ela não está distante disso, pelo contrário, João Pessoa está atenta a essa ação e, por isso, está elaborando o seu plano de ação climática, que será também entregue agora no começo de abril. Então, João Pessoa será a 6ª cidade do Brasil a possuir o plano de ação climática de mitigação dos efeitos climáticos. Um dos efeitos das ações climáticas é o avanço do mar. Então, João Pessoa, a sua urbanização, que nasceu do rio Sanhauá em direção à praia, na década de 40, 60, iniciou um processo de urbanização e ocupação da orla. Com isso, as faixas de loteamento, né, de ocupação urbana, elas foram sedimentadas. Você vê a diferença em Manaíra, que você tem aí uma rua na frente, a Avenida Cabo Branco, a Avenida Tamandaré, mas no Bessa você já tem uma quadra que é literalmente pé na areia, assim como se chama, assim como nós temos no Seixas. E o que é que está acontecido? Nessas faixas, onde a zona de estirância, a zona de areia de praia, ela é mais próxima, está havendo o confrontamento da água do mar com as casas. Então está havendo possível risco de dano ao patrimônio privado, cesseamento de área pública para passeio e para via de rolamento, faixas de rolamento, trazendo também prejuízo ao meio ambiente, que aí é a nossa área. Então, quando você tem o avanço do mar ali no Bahamas, por exemplo, que a água do mar ela bate já no paredão ali do Bahamas, você deixa de ter uma caracterização de um bioma, onde você tem organismos, micro-organismos e animais, crustáceos, etc., que vivem naquela faixa naquele pequeno bioma. Então, quando você perde esse tipo de natureza, é comum que você implante projetos de recuperação disso. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em Balneário Camboriú, que é tão falado, mas a faixa, esse procedimento de engorda de praia, ele não é recente, Luiz. Ele aconteceu agora, Copacabana completou 50 anos que realizou o seu aterro. Então, se resgatarmos imagens da praia de Copacabana há 50 anos atrás, a praia de Copacabana não existia, porque o mar já estava batendo no Copacabana Palace. Então, imagine a praia de Copacabana sem toda aquela faixa de areia que envolve com o segmento de turismo, de geração de emprego e renda e também com o meio ambiente. Então, esse debate ele precisa ser muito mais profundo, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista urbanístico e também do ponto de vista de desenvolvimento das cidades. Então, o que João Pessoa está colocando à discussão agora são propostas que já foram realizadas em outras cidades. Posso aqui citar, em Florianópolis já estamos em 5 praias que foram realizadas em engorda. Copacabana, Atalaia em Aracaju, Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco, Ponta Negra no Rio Grande do Norte, Iracema em Fortaleza. Todas essas áreas já estão com o processo ou já foram realizados aterros. Certo. Agora, secretário, quando eu vou falar de forma genérica, né, para não ter aí o conhecimento específico do tema, mas quando alguns ambientalistas que são resistentes à proposta vão tratar do tema, de forma genérica, eles ou mencionam alguns exemplos que não deram certo ou revelaram aí dificuldades posteriores da implantação da engorda, ou eles citam que você resolve o problema dessa região, mas isso terá um impacto nas regiões mais afastadas. Aí eu já puxo para Cabedelo, o prefeito de Cabedelo, a prefeitura, a gestão de Cabedelo já fica ali de olho em pé, dizendo, olha, esse negócio que vai fazer em João Pessoa vai gerar problema aqui para mim, ou para quem está no litoral sul, né? Tem uma consequência, um reflexo disso nas outras praias. Como é que vocês rebatem isso? A hidrodinâmica, né, que estuda os reflexos, né, ocasionados em razão do movimento das marés,
ela apresenta os impactos e possíveis impactos que possam acontecer, reverberar em outros locais. Eu citei aqui Copacabana, por exemplo. Então, se você pega Copacabana, houve a necessidade de você fazer adequações, arrimos, proteções para evitar reverberações em outras praias. E por isso o projeto ele é complementado por amarrações, né, que evitam tanto, ele protege a própria engorda, porque se você fizer a engorda propriamente dita, só transferir a areia sem fazer a amarração, essa areia daqui a alguns anos ela vai embora e todo investimento que porventura seja feito, ele vai ser perdido. Então a hidrodinâmica ela também prevê que a água ela também vai levar esse sedimento para fora. Assim como ela leva para dentro do mar, ela também leva para as correntes laterais, né, para um lado ou para o outro, chegando em outra cidade. Os projetos admitem e preveem que tem reflexos para além da região. Mas ele já vem com algumas vacinas, digamos assim. Já vem com as soluções propostas de mitigação ou redução desses possíveis impactos que possam ocasionar em outras áreas. Vou dar um exemplo prático aqui, o Hotel Tambaú. Então, a construção do Hotel Tambaú, que veio aí de 1970, com a sua construção, a face norte dele, você tem uma faixa de praia um pouco mais larga do que na faixa sul. Então, você percebe que ele funciona como um grande muro de arrimo. Então, quando a maré ali bate, ela sedimenta a areia de um lado e ela cava a areia do outro. Mas ela manteve aquela área fixa. Se não houvesse o Hotel Tambaú, toda aquela costa do Largo de Tambaú ali, ela já tinha ido embora. Então, há imagens antigas, né? A gente está vendo aí a imagem do Hotel Tambaú. Você imagina, se não houvesse essa edificação, toda essa área do entorno... Aqui para esse lado do Azinho do Arapuã. Do Azinho do Arapuã, a areia ela já é mais estreita. A imagem ela está cortando um pouco. E do lado mais para cima, mais ao sul, ela está com a faixa de areia mais preservada, né? Mas se não houvesse o Hotel Tambaú aí, Luiz, já teria... o mar já teria avançado, batendo na quadra, né? Nós teríamos perdido a rua Almirante Tamandaré. Ô, secretário, nosso tempo está bem estourado aqui, mas só para lhe perguntar, como é que está então em relação a prazos? Assim, se você pudesse dizer, olha, a gente tá esperando tais respostas, tais autorizações para o projeto e tudo, qual é a sua perspectiva a partir da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa? Existem estudos que estão sendo realizados, Luiz. Então, assim, houve uma antecipação, muitas vezes até política, dessa discussão, fazendo desse tema um cavalo de batalha para as próximas eleições. O que a população precisa ficar ciente é de que não se deixe levar, né, por ondas em redes sociais e desinformações, fake news, né? Então, é preciso estudar, ouvir especialistas, ouvir profissionais que possam trazer mais informações a esse respeito, para que a gente possa falar em prazos. Então, todos esses estudos eles estão sendo realizados. O que o prefeito coloca é o seguinte, que João Pessoa ela precisa planejar para daqui a 20, 30 anos. Quando eu falei do plano de ação climática, ela prevê a redução de gases de efeito estufa em 50%. Então, o prefeito ele não está fazendo a gestão pensando apenas em 4 anos. Ele está pensando a cidade voltada para daqui a 20 e 30 anos. E por isso esse é um assunto que ele precisa estar em tona, estar em debate e que a população precisa também estar aberta a receber essas informações. Sem paixão e sem torcida. Com certeza. Secretário Wellington Silveira, muito obrigado pela sua participação e informações aqui no Rede Verdade. Esse é um tema que a gente vai ficar acompanhando e aí você volta aqui outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Mais uma vez é um prazer deixar aqui um abraço a João Gregório, nosso presidente daí da rede, e a toda a sua equipe, né, que eu fui tão bem tratado aqui quando você chegou, né? Estava sendo aqui você tratado. Já foi, então ganhou a ficha número 1. Aqui a casa é sempre muito aberta, é muito prazer estar aqui com vocês. Bacana, bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.